Boa tarde a todos. Queríamos antes de mais agradecer a presença, o convite do sexto Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauro e passamos já, digamos assim, à apresentação do nosso trabalho, que se intitula Conservação e Restauro de Azulejos Figurativos, da gestão de expectativas aos critérios de intervenção. Este é um trabalho desenvolvido em parceria com a minha colega Ania Chasqueira, e é um trabalho que temos desenvolvido no Instituto Politécnico de Tomar, no Laboratório de Conservação e Restauro, e também no nosso Centro de Investigação, o Tecniarte. Aqui tentaremos, de alguma forma, apresentar um conjunto de 5 trabalhos, que são representativos, digamos, dos projetos que temos desenvolvido durante estes últimos anos, e que vão, de alguma forma, espelhar aquilo que são as intervenções e as metodologias de intervenção que temos vindo a desenvolver. De realçar que todos estes trabalhos são em contexto de aula, de alguma forma, de aulas de licenciatura, de mestrado, projetos ou inclusivamente de estágios de mestrado, e a nossa preocupação é sempre com a formação dos alunos, para que, no fundo, estas intervenções também sirvam, digamos assim, a sua formação, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista das habilidades, das competências técnicas. Ora, neste contexto, acaba por ser muito relevante o tipo de intervenção que vamos fazer, para que o aluno perceba, digamos assim, todo esse contexto. O primeiro conjunto que vamos falar é o conjunto azulejar da Quinta da Cardiga. É um imóvel classificado como interesse público, tem fundações no século XII e tem aproximadamente 65 mil azulejos em todo o espaço de diferentes períodos, sendo um pouco o mostruário quase da evolução artística e tecnológica da azulejaria em Portugal. O problema central neste espaço era exatamente a diversidade e os diferentes estados de conservação destes painéis, e estava tudo por fazer. Portanto, este trabalho concentrou-se essencialmente na conservação preventiva. A metodologia adotada, podem ver também que havia um risco inerente a muitas salas deste edifício, cerca de 2/3 estava ou em mau estado de conservação ou em ruína, e, portanto, era importante fazer todo esse trabalho de catalogação dos azulejos, o seu registro, o seu inventário, as fotografias, também o levantamento de patologias, ficar tudo isso registado. Portanto, este trabalho, nesta primeira fase, cingiu-se a este processo, sendo um conjunto azulejar muito grande, muito diversificado, permitiu, de alguma forma, perceber de como era necessário estabelecer um conjunto de prioridades logo desde o início, e não atuando de uma forma muito pontual e isolada. E, nesse sentido, damos início aqui também a um projeto de conservação deste espaço que se revelou muito proveitoso. O segundo aspecto que queríamos realçar é o conjunto azulejar da Quinta Nova. Vamos ver 2 casos distintos. Este primeiro, também um painel de temática figurativa, neste caso com cenas mitológicas, que se encontrava num jardim, estava já um espaço abandonado e havia algum receio sobre a continuidade da sua degradação e até o seu próprio roubo. Então o proprietário ponderou o seu levantamento, a sua intervenção de conservação e restauro e a colocação num novo espaço. Podemos ver então aqui alguns pormenores do processo, desde o estado inicial, do processo de limpeza e até à reintegração cromática. Isto veio, de alguma forma, passar um conjunto de bases fundamentais de todo este processo de conservação e restauro dos azulejos aos alunos, desde a licenciatura ao mestrado, e, por outro lado, também correspondeu às expectativas do proprietário, uma vez que permitiu a recuperação do painel e a sua, digamos, recolocação num novo espaço e, digamos assim, com muito melhores condições de conservação. O segundo caso, também proveniente do mesmo espaço, embora do espaço do interior da casa, embora não saibamos o sítio original, percebemos que faria parte de um conjunto com mais azulejos. Este é com mais painéis de azulejos, este é o painel 10, conhecemos outros azulejos que também encontramos neste conjunto, do painel 4, do 5, do 7 e do 9, pelo menos estes. E, portanto, este aqui é um painel que teria originalmente 128 azulejos, dos quais numa primeira fase apenas encontramos 91. Ora, conscientes que podíamos vir a encontrar mais azulejos, também não quisemos adotar aqui uma metodologia idêntica à anterior, embora tivéssemos neste caso o mesmo proprietário. Para além disso, além da moldura ser simétrica e ser possível a sua
reconfiguração, diria assim, e foi o que fizemos, através da criação de novos azulejos. No motivo figurativo isso era impossível. Então a nossa solução passou pelo restauro quente, adotando aqui soluções de preenchimento nas zonas de lacuna dos azulejos, ou então a criação de azulejos novos, neste caso adotando apenas o tom base do vidrado. Ora, esta intervenção veio a revelar-se também muito interessante porque, como podem ver aqui nas imagens de lado e na de baixo, mas de lado em pormenor, nós conseguimos recuperar, entretanto, mais azulejos, portanto, fruto dessas demolições, portanto, dessas alterações, conseguimos encontrar mais azulejos e que, neste caso, tornou-se extremamente simples remover os azulejos que tínhamos feito, as réplicas apenas em branco, e num dos casos um pequeno fragmento na fila de baixo, como podem ver, e portanto esta metodologia adequou-se perfeitamente. Não conseguimos ainda tudo aquilo que o proprietário queria, a recuperação completa do painel, mas achamos que esta metodologia é aquela que se adequa mais a esta situação, uma vez que há grandes áreas de lacuna, e ao mesmo tempo também passar aos alunos esta ideia de que, cumprindo os critérios éticos e deontológicos da conservação e restauro, nós estamos a fazer aquilo que é possível e, por outro lado, a desenvolver competências técnicas, nomeadamente com esta situação do restauro a quente e da criação de novos azulejos e todo esse processo de discussão em torno dessas mesmas soluções e desses critérios de intervenção nos parecem muito razoáveis neste contexto. Um quarto caso, o conjunto azulejar da Capela de Santa Quitéria no Carril, em Torres Novas. É também um conjunto azulejar deste período, como vimos anteriormente, ali por meados do século XVIII, tinha toda uma cercadura e tinha um problema grave de dificuldade de leitura. Havia muitos azulejos fora do sítio, digamos trocados, não eram deste local, e que era necessário cumprir esse desejo da comunidade de refazer de alguma forma complementar as lacunas existentes, resolver alguns problemas de conservação, mas principalmente este grande problema de leitura do painel. Ora, isso foi de alguma forma conseguido através não só dos nossos alunos em intervenção, mas também de uma equipa externa, fazendo, digamos assim, uma solução intermédia às duas que vimos anteriormente. Por um lado, nas zonas de ausência de azulejo, tivemos que criar novos azulejos, neste caso mantendo a continuidade formal da barra por baixo e também no painel em frente, que era simétrico, e nas zonas de destacamento de vidrado, completando através do restauro a frio. Aqui neste caso de referir, tal e qual como nas situações anteriores, sempre que fizemos azulejos novos, usamos uma tonalidade ligeiramente mais clara, quer no vidrado, quer também na decoração, portanto, neste caso no azul, adotando aqui uma solução ligeiramente diferente. E no último exemplo que trazemos aqui, portanto, da igreja de São Francisco de Leiria, também um conjunto de painéis figurativos de inícios do século XVIII, de que nós não sabíamos de todo a sua localização original. A comunidade gostaria de ver, digamos assim, encontrar-se esse local, recolocar os azulejos, e isso foi possível porque encontramos um conjunto de documentação, fruto da pesquisa que os alunos de mestrado foram desenvolvendo. Fomos encontrando, inclusivamente, pormenores do processo de tentativa de classificação da igreja, e, nesse sentido, descobrimos o local, fotografias e documentos que nos provavam o local original dos azulejos. Ora, fruto desse desejo de intervenção, mas também aliado ao mau estado de conservação da igreja, a certa altura estes azulejos foram levantados, nomeadamente em 1963, e esse levantamento causou muitos danos. Esse levantamento foi feito, obviamente, pelos padres, pelos alunos do seminário e também por um pedreiro, e que não foi um trabalho feito da melhor forma. Ora, nesse sentido, nós também quisemos preservar esse momento e esses danos que foram causados. Portanto, também há aqui, de alguma forma, um aspecto da autenticidade daquilo que foi o processo de intervenção neste conjunto. E, portanto, de uma forma simples, perceber que desta gestão é importante gerir as expectativas dos alunos em formação, gerir as expectativas também dos proprietários, de forma a criar aqui também intervenções sustentáveis e, portanto, com isso desenvolver o pensamento crítico dos alunos e, de alguma forma, ir correspondendo às expectativas, percebendo que há diferentes tipos de soluções para cada um dos casos.
Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e ficamos por aqui com a nossa apresentação.